ao livro de Juízes, capítulo 13, versículos 2 ao versículo 7. Fizemos leitura deste texto, e este texto, querido, é um texto muito profundo. É um momento muito especial que nós encontramos neste texto. Estamos diante de um texto que não apenas narra uma história, que não traz apenas uma fábula antiga, algo antigo, mas ela trata de uma realidade da palavra de Deus. E ela pode lançar luz a este tempo em que nós vivemos, a esta época em que a nossa geração se encontra presente. Eu tenho certeza que você tem percebido que nós parecemos estar vivendo um momento de caos. É um momento sui generis na história nossa, na história do nosso país e do mundo em si. As coisas estão meio que loucas. As pessoas perderam a relação em relação a Deus, perderam a referência a respeito de Deus. Na nossa política há uma vergonha, a corrupção, o roubo, a falha. O nosso STF é uma vergonha, porque não defende o país, mas defende interesses próprios. Diante da sociedade há um caos completo. Você hoje não sabe mais estabelecer princípios e valores. Eles estão totalmente mudados. Coisas que antigamente nós achávamos que deveriam de ser errado, hoje são ditas como certo. Valores que se estabeleciam foram perdidos. Isso não aconteceu da noite para o dia. Isso vem acontecendo gradativamente. E à medida que isso vem acontecendo, isso vem invadindo a nossa sociedade e vem invadindo a nossa vida, dá a impressão de que não há nada o que fazer. Para muitos da nossa geração, a perspectiva, o pensamento que é dominante é de que não adianta lutar, que não haverá mudança, não haverá melhora, que é melhor se conformar e viver como nós estamos. O pior, irmãos, é que muitas vezes esse pensamento tem entrado dentro da igreja, tem entrado dentro dos membros, daqueles que foram chamados para fazer a diferença. Muitos de nós pensamos e suspiramos e dizemos: será que adianta? Será que adianta lutar? Será que adianta brigar? Será que adianta fazer alguma coisa? Será que há esperança diante daquilo que nós estamos vivendo, diante que a nossa sociedade tem passado, diante daquilo que a gente tem experimentado? E o que é pior, muitas vezes esse sentimento tem entrado com relação ao pecado. Vale a pena lutar contra o pecado? Este texto, ele então pode nos lançar luz diante desta realidade. Nós precisamos de firmar os nossos passos nessa nossa jornada entre a obediência e a negligência. E este texto, então, ele vai nos trazer luz para este momento. A minha oração nesta noite é que, se você estiver como eu posso usar a palavra para não ser ofensivo? Se você estiver conformado com este mundo, numa perspectiva de que as coisas talvez não venham a mudar, a minha oração é que você seja fortalecido em sua confiança no Senhor e na palavra do Senhor. Mas se você está fortalecido nisso, se você tem a convicção de que Deus tem poder e que Deus irá fazer diferença na sua vida, na sua igreja, na sua sociedade, aonde você colocou, eu quero que essa mensagem te traga força, que ela possa gerar sobre você uma expectativa ainda maior, entendendo que Deus que nós servimos é o Deus dos impossíveis, que o Deus que nós servimos é o Deus que escreve a história. É o Deus que controla as coisas. Enquanto parece estar um caos, entenda, não está. Está tudo sob o controle absoluto de Deus. E este texto irá nos ajudar nessa jornada, para a gente poder perceber esta realidade. O autor deste texto começa de forma simples. O versículo 1, ele é uma transição. Ele sai de um período de paz e ele revela que depois de 40 anos, o povo de Israel voltou a pecar diante do Senhor. E esse período, então, agora, vem um período de opressão. O versículo 1 é essa transição.
O texto começa então, agora a partir do versículo 2, iniciando uma nova história, um novo ciclo. Nós temos acompanhado o estudo sobre o livro de Juízes, nós temos acompanhado domingo após domingo as mensagens sobre este livro, e nós percebemos que em cada novo ciclo Deus levanta agora um libertador, levanta alguém que venha atuar, que venha libertar o povo clama e Deus faz algo e um novo juiz surge. Mas a história agora começa diferente. Esse ciclo, ele começa de forma muito simples. Havia um homem. É assim que começa. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja esposa era estéril e não tinha filhos. Apenas um homem comum, de uma cidade comum, que pertence a uma tribo que é apagada diante das tribos de Israel. É como se dissesse, qualquer um. É qualquer um. Não é uma pessoa importante. Não se trata de um libertador, não se trata de um rei, não se trata de um guerreiro, não se trata de alguém que é importante dentro da sua tribo. É um homem comum. É como se eu dissesse, havia um homem no bairro Dona Elvira, ali em Oriente, da família do Silva, cujo nome é Ademerson. E aí você ia dizer, qual o significado disso? E eu sei, a pergunta que você vai fazer se você conhece o Ademerson é por que eu usei o nome Ademerson, né? Mas perceba, nós estamos a 15 quilômetros de Oriente. Você já ouviu falar do bairro Dona Elvira? Tirando o nosso irmão Pérez, que trabalha lá naquela região, nenhum de nós sabe do bairro Dona Elvira. Está a 15 quilômetros. O sobrenome Silva é o sobrenome mais popular no Brasil. Cerca de 33 milhões de pessoas têm esse sobrenome Silva. É um nome comum. Não é um nome importante. Ele não identifica nada de especial diante disso. Aí nós usamos um nome mais especial. Ademerson. Sabia que existe menos de 1000 Ademerson no Brasil? Pesquisei. É um nome raro, né? Mas ele ainda assim não traz nenhuma informação. Assim como, por exemplo, Manoá. Só tem uma única vez na Bíblia inteira que este nome é citado e é aqui. Nenhuma genealogia, nenhuma outra área, nenhum outro texto, nenhum outro momento, o nome Manoá está apresentado, ele é aqui, mas ele não traz nenhuma informação nova, ele não traz nada de significante, ainda que ele seja um nome raro. Percebe o que eu estou querendo dizer, querido? O que nós temos aqui é um anônimo, um homem qualquer. E é assim que começa a história. E quanto à sua esposa, nem nome apresenta, nós não sabemos o seu nome. A informação que nós temos é uma informação ruim. Ela é estéril e não tem filhos. Essa família é uma família que está sendo, que é vítima do impróbrio. É uma família que é vítima do caos. É uma família que vive uma tragédia. Um homem e uma mulher comum que não tem filhos. Eu quero explicar para vocês a importância disso. No mundo antigo, no tempo bíblico, essa era uma condição, não era simplesmente uma condição médica, era uma sentença social. Não ter filho, ser estéril, era como se fosse amaldiçoada, era vista como uma pessoa que não poderia gerar a descendência do seu marido, não poderia carregar a promessa de Deus em seu ventre, então era vista como alguém que foi abandonado por Deus. No povo de Israel, lembrando o fato de que Israel conhecia a promessa de Gênesis 3,15, onde o descendente da mulher iria destruir as obras de Satanás, pisar na cabeça da serpente, todas as mulheres carregavam essa expectativa de serem portadoras da possível semente que iria esmagar a cabeça da serpente. Portanto, tornar-se estéril era vista como uma exclusão da promessa. Era como se essa mulher não fizesse parte da promessa de Deus.
Consegue perceber o tamanho dilema que está sobre essa família? E Manoá? Gênesis 2,15 diz que é o papel do homem, ele é responsável para ser o guardião, o protetor do seu lar, o provedor da sua família. Mas o que ele pode fazer diante da esterilidade? Diante dessa esterilidade, ele é um homem indefeso. Ele não pode proteger a sua esposa do olhar da sociedade, das conversas mal faladas. O texto começa então não nos chamando a atenção para o libertador, começa com silêncio, com incapacidade, mas ele começa com conformismo também. Um casal comum, sem forças e sem expectativas. Então imagine o peso disso sobre a vida. Cada tentativa frustrada, cada olhar atravessado da vizinhança, cada comentário velado que fazia sobre este casal, até o ponto então, até o momento então, que eles se conformaram com isto. Não havia mais luta, não havia mais expectativa. O texto não diz, como nós vemos no caso de Isaac, que orou pedindo a Deus para que pudesse trazer filho. O texto não diz que essa mulher orou pedindo um filho. O texto não diz que eles estão clamando a Deus. Não é como Ana que vai até o templo e chora na presença do Senhor. Nós não vemos isso. Essa mulher está na vida comum, como se estivesse conformada com a situação. Pronto, acabou. É assim que será a nossa vida. O que adianta? O que eu posso fazer? Deus não me deu filhos. Percebe, irmãos? De forma deliberada, pensada, o autor então revela a incapacidade humana. O homem não pode gerar vida por si mesmo. Israel não pode gerar libertação. O versículo de número 1 diz que Deus os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Eles estão debaixo da opressão e eles não podem levantar por si só um libertador. A esterilidade aqui é um símbolo da nossa condição espiritual. Mortos em delitos e pecados, incapazes de produzir vida, como Efésios capítulo 2, versículo 1 nos diz. Eis a condição de Israel, eis a condição do mundo, eis a condição desta família. Não será também, talvez, a condição nossa, diante da realidade que vivemos, diante das situações que não mudam, diante dos sonhos que não se realizam, diante de pecados que não conseguimos vencer? Às vezes o coração cansa, querido, a esperança se esgota, a alma se conforma e simplesmente nos conformamos e usamos a filosofia Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sem se importar mais com as coisas que estão acontecendo. Eu quero chamar a atenção de você para que você perceba que este novo ciclo agora, deste novo juiz que vai se levantar, ele começa exatamente diante de um conformismo. Nós não ouvimos Israel clamando ao Senhor por libertação. O texto não começa como os demais. Depois de Deus entregá-los aos inimigos, eles se levantando e clamando a Deus por libertação. Não há um único momento em que você vai perceber, a partir de agora, deste último juiz, que Israel se levanta clamando ao Senhor. Nós também não ouvimos, não temos nenhuma informação de que Manoá clamou ao Senhor. Nós não temos nenhuma informação de que a sua esposa clamou ao Senhor para mudar do seu opróbrio. Que início trágico é o início que nós temos aqui. Será que Deus abandonou este povo à destruição? Será que o juízo do Senhor virá de forma pesada por conta dos seus pecados? Pecados esses enfatizados no capítulo de número 1. Haviam tornado a fazer o que era mal perante o Senhor. O versículo 2 não traz qualquer esperança, mas revela a tragédia nacional através do relato desta família. Manoá e sua esposa
são símbolos, são o arquetipo, a síntese desta nação, um povo estéril, sem condições de gerar vida, de promover sua continuidade, de promover a sua própria libertação, e que parece estar conformado com esta realidade. Quando olhamos para a igreja brasileira, às vezes dá essa impressão de que nós estamos conformados com a realidade que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos às vezes para nossas vidas diante das situações, dá a impressão que nós estamos conformados, de que está tudo bem. Fazer o quê? O que eu posso fazer? E de fato, muitas vezes nós vamos ver incapazes de agir diante dessa situação. No entanto, o nosso Senhor, Ele é o Deus da aliança. Ele é o soberano Senhor do universo. Ele é o Todo-Poderoso que está escrevendo a história, que contém as rédeas da história na sua mão e jamais quebrará a sua aliança, jamais invalidará a sua palavra. Assim, então, o versículo 3 inicia com uma intervenção divina, que muda literalmente o destino dessa mulher, o destino desta família, deste homem, e o destino de toda a nação. O versículo 3 então vai nos dizer: apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tiveste filhos. Deus é gracioso demais, queridos. Deus é extremamente gracioso para conosco. Como seus servos, como seus filhos, nós experimentamos algo especial da mão do Senhor. Primeiro é dito que Deus vê o opróbrio desta família. Eis que é estéril e nunca tiveste filhos. Qual a necessidade dessa revelação? A mulher sabia na prática que ela não tinha filho. Por que o anjo chega para ela e fala assim: olha, eis que não tem filho, eis que é estéril? Ora, ela vai dizer: claro, eu sei disso, meu útero é seco, eu sei disso, as tentativas falharam, eu sei disso, os anos passaram e eu não amamentei o meu filho no meu peito, eu sei desta realidade. Então qual a necessidade do anjo falar isso à mulher, se isso é uma realidade para ela? Mas nós devemos lembrar que essa mulher carrega o opróbrio da esterilidade, ela carrega o vexame, a vergonha de não ter filhos. Então, diante da sociedade que a vê, ela a vê, é vista como alguém abandonada pelo Senhor. A fala deste anjo, ela está mostrando que há algo diferente. O Senhor vê a sua dor, o Senhor vê a sua luta, conhece o seu problema, Ele conhece a sua situação. A novidade aqui não é o fato da esterilidade, a novidade está enfatizada no fato de que Deus percebe, vê e se importa com essa mulher. Eu vejo a sua esterilidade, eu sei que você não tem filhos, eu estou de olho na sua vida, eu estou atento à sua realidade, eu estou atento à sua situação, a sua história não é indiferente a mim. Consegue perceber, queridos? Deus está dizendo para essa mulher, Deus está dizendo através dessa mulher para Manoá: eu não estou indiferente à sua história. Isso é graça. Isso é providência, isso é misericórdia, é cuidado de Deus. Deus não está isento à sua história, Deus não está longe da sua história, pelo contrário, Ele a conhece. Ele sabe das suas lutas, dos seus medos interiores, daquilo que você tem experimentado. Deus vê. Deus vê, querido. E aqui que tudo muda. Porque em segundo lugar, Deus agora vai mostrar através deste anjo algo diferente. Ele diz: eu sei que tu és estéril e nunca tiveste filhos, porém, entretanto, todavia, conceberás e darás à luz um filho. Aquela que se via abandonada torna-se alvo da graça do Senhor. A misericórdia de Deus intervém em sua história de forma poderosa. A estéril conceberá.
ela agora amamentará o seu filho, ela terá o filho sobre os seus braços, a sua história muda completamente, ela não é alguém amaldiçoada, ela não é alguém abandonada, mas ela é alguém agraciada, amada, querida pelo Senhor. Deus nos ama, querido. E quanto ao marido, impotente diante dessa situação, agora é agraciado, tornando-se pai. Não é precioso demais esse Deus que nós servimos, queridos? Não é maravilhoso demais esse Deus? Sua graça é inefável, seu amor é incalculável, sua fidelidade é imensurável. O Senhor não apenas muda a história desta família, mas através desta família, Deus também muda a história desta nação. Um povo rebelde, ingrato, pecador, agora é alvo da graça de Deus. Observe o versículo 5, diz assim: porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Este que vem para ser bênção na vida desta família é aquele que irá começar o trabalho de libertação na vida deste povo. Aqui temos um apontar direto para o passado, começando lá em Gênesis 3,15, e um cumprimento parcial desta realidade, e mais à frente, no futuro próximo, através de Davi. Observe que o autor deixa claro o trabalho deste novo juiz, que ainda há de nascer, que ainda será concebido, é apenas o início. Começará a livrar Israel dos filisteus. A libertação total dos filisteus acontece com o reinado de Davi. É quando realmente eles se tornam livres desta ameaça. Mas ainda assim, não é a libertação final para todos nós. Quando Gênesis 3,15 é escrito, ele aponta para a destruição da obra de Satanás, para esmagar a cabeça da serpente. E isso então significa vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte. Mas o próprio Davi é escravo do pecado. O próprio Davi experimenta a morte. Somente em Cristo toda obra se torna destruída. Então aqui aponta também um pouco mais à frente. Juiz agora que está para existir, que está para vir, ele vai apontar para algo maior que a vinda de Cristo Jesus. Neste novo ciclo, então a esperança é reacendida. A promessa do Filho inaugura uma nova geração, inaugura um novo horizonte. Um único juiz e formado de forma diferente. Todos os demais juízes para trás, todos os que passaram, foram chamados já velhos, adultos. No entanto, este é chamado de forma singular, de forma radical. Deus chamou a existência. Deus chama a existência esse filho. Gerou vida de forma sobrenatural no útero estéril. Isso aponta e nos lembra o fato de Cristo, que nasce ainda de forma ainda mais singular. Não nasce de um útero estéril, mas nasce de uma virgem, apontando para esta realidade. Então esse ato é um ato miraculoso. O ato de Cristo ainda é maior. Mas eu quero chamar a sua atenção de que essa geração agora, que vai experimentar uma nova esperança, essa família que agora é eliminada do seu opróbrio, da sua dor, da sua sensação de abandono, deste povo que agora começará a experimentar a libertação, ele é chamado para viver de forma diferente. Como Deus chamou à existência esse que viria de ser juiz, o Senhor tem o direito de exigir como ele deveria de viver. Versículo 4 e 5, então, vai nos dizer: agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, não coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Aqui o texto aponta para algo que está lá em Números, capítulo 6, versículos de 1 a 8, que fala sobre um voto especial que um israelita poderia fazer. É o chamado, então, voto de Nazireu.
onde ele deveria, neste voto, comprometer-se com 3 abstenções: o de tomar vinho ou bebida forte, o de cortar o cabelo e o de tocar em um cadáver. Esse voto era sinal de dedicação intensa ao Senhor, buscando ajuda especial para tempos cruciais. Quando um judeu fazia o voto de Nazireu, ele estava se colocando diante do Senhor e falando: Senhor, eu preciso do Senhor e eu vou me dedicar ao Senhor. Ele vivia, ainda que não fosse como um sacerdote, ele tinha as mesmas implicações e comprometia-se a viver. Mas isso era um voto voluntário. Aqui não é um voto voluntário, é um chamado divino. Esse filho deveria de viver assim, porque tinha uma missão especial, um chamado que exigia dedicação total. Ele deveria de escolher viver desta forma. Por quê? Porque ele não seria apenas o libertador, mas porque ele seria o modelo, o padrão de vida que Israel deveria de viver e que havia abandonado há muito tempo. Meus amados, a graça que nos alcança é também a graça que nos molda. Nós somos chamados para esta realidade. Ele nos dá a condição de viver de modo digno do próprio Senhor. Somos chamados a servi-lo e Deus nos capacita. O opróbrio se torna em virtude. O vexame torna-se testemunho da fidelidade de Deus. Aqueles que antes eram desprezados tornam-se referência de conduta para que todos possam conhecer o Senhor. Reparem, queridos, há um detalhe precioso aqui. O anjo do Senhor não aparece a Manoá. O anjo aparece primeiramente à esposa, a mulher estéril, sem nome, marcada pela vergonha. É ela quem recebe a visita divina. Aquela que carrega o opróbrio recebe a honra. Aquela que era vista como amaldiçoada é escolhida para ser a portadora da esperança deste povo. Deus está redimindo por completo a história desta família para mostrar exatamente o que Deus pode fazer em nossa vida, em nossa história. Mas o texto avança. Versículo 6 e versículo 7, então, nos diz assim: então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era a semelhança a de um anjo de Deus. Tremenda! Não lhe perguntei de onde ele era, nem ele me disse o seu nome, porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho, que agora pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. A mulher vai ao seu marido, ela começa a falar sobre este homem que vem. Ela diz: eu não sei quem é este homem, eu não lhe perguntei de onde ele veio, ele não me disse o seu nome, mas o que ele disse para mim foi algo importante. Meus amados, ela não sabia o nome, não conhecia a origem, mas tinha todas as respostas. Ela sabia que era Deus quem estava falando com ela. Sua descrição revela sua reverência diante deste ser. Era semelhante a um anjo de Deus. Tremenda a sua semelhança. Não era uma visita comum, não era uma conversa qualquer, era a presença de Deus que a envolvia. O que ela faz? De forma fiel, fidedigna, ela transmite a mensagem. Ela não acrescenta, ela não diminui, ela não distorce, ela fala para o seu marido exatamente aquilo que Deus havia falado através do anjo para ela. Tudo aquilo que ela ouvia, ela agora ela repassa para o seu marido. A graça que alcançou a mulher agora é transformada em testemunho. Ela não apenas é a receptora da promessa, mas ela é a mensageira da verdade. Que lição preciosa, queridos. Quem recebe a revelação deve transmiti-la de forma fiel.
Quem tem esse relacionamento com Deus deve de transportar isso aos outros. Quem é alcançado pela graça deve ser testemunho desta graça. A repetição de ordem nos mostra a seriedade daquilo que a mulher faz. A repetição de forma fidedigna nos mostra o quão ela está dedicada em falar e o quanto isso afeta a sua vida. Deus não apenas promete vida, Ele exige santidade. Deus pede agora a essa mulher que ela viva de forma diferente, porque o que ela carrega é algo diferente, porque aquilo que procede dela é algo que deve impactar a sua sociedade. Nós somos chamados a impactar a nossa sociedade. Você é chamado a impactar a sua casa. Você é chamado a impactar a sua rua, o seu trabalho, a sua escola, o seu bairro. Você é chamado a ser testemunha fiel do Senhor. Deus faz isso, Ele muda o nosso opróbrio, muda a nossa dor, tira-nos a nossa maldição, para que nós sejamos o seu instrumento. Somos chamados da mesma forma para fazer a diferença. Tudo isso aponta para Cristo, que viveu de forma perfeita e consagrada diante do Pai, mas aponta também para nós, que somos chamados a viver em santidade contínua, querido. Meus amados, a mulher de Manoá nos ensina que nós precisamos de sermos fiéis ao Senhor. Nós não precisamos de todas as respostas. Nós não precisamos de saber teologia de forma profunda. Nós não precisamos de saber de tudo sobre todas as coisas, mas nós precisamos de transmitir aquilo que Deus faz à nossa vida. Aquilo que Deus fala à nossa vida. Aquilo que Deus transforma em nossa vida. Não precisamos conhecer todos os mistérios, precisamos de viver com fidelidade e testemunhar daquilo que foi revelado a cada um de nós. Meus amados irmãos, no início deste sermão eu disse que a minha oração é que o Senhor falasse profundamente ao seu coração, mudando a sua perspectiva. Que se você estivesse marcado pelo conformismo, já deixando as coisas acontecer, levando a vida na filosofia Zeca Pagodinho, levando a vida de qualquer jeito, de qualquer forma, a minha oração é que isso pudesse mudar a sua vida, pudesse mudar a sua realidade, tirar você do conformismo. E eu espero que isso tenha acontecido. Também eu disse que a minha oração é que se você não está conformado com este mundo e com esta vida, que você deveria então de ser fortalecido diante do Senhor, para que você possa caminhar firme diante deste Deus, glorificando e exaltando este Deus. É exatamente isso que nós vimos na porção desta palavra. Israel estava conformado, a sua conformidade era fruto do pecado que viviam. Eles faziam aquilo que era reto aos seus próprios olhos. Andavam sem se importar com as coisas de Deus, com a palavra do Senhor. Manoá e sua esposa eram o retrato dessa nação, conformados pela incapacidade, estéreis e sem esperança. Mas o Senhor interveio. Ele viu, Ele conheceu, Ele se importou, Ele trouxe vida onde há esterilidade, esperança onde havia conformismo, graça onde havia opróbrio. Ele fez isso sobre a nossa vida. Se você é alguém que conhece a Cristo como seu Salvador, se você nasceu de novo, Ele fez isso sobre a sua vida. Então você deve lutar com o Evangelho, lutar com as armas do Senhor e não se conformar com a realidade da nossa geração. Através do testemunho de uma vida santa, de uma vida dedicada, através de uma entrega constante diante deste nosso Senhor, através de uma busca constante por Cristo, através da leitura da sua palavra, através do exame da sua verdade, através de uma vida que se molda a vida do Senhor, nós devemos de mudar a realidade do que está à nossa volta. Como é que é no seu trabalho? Qual tem sido o seu testemunho aonde você trabalha?
Como é que é na sua casa, dentro da sua casa? Qual tem sido o seu testemunho diante dos filhos, diante do cônjuge, diante dos pais, diante dos irmãos? Como é que tem sido você na sua rua? Como o seu vizinho te vê? Como é que tem sido você na sua escola? Como as pessoas estão olhando para você? Você é visto como alguém separado para Deus. Você é visto como alguém que não se conforma com este mundo. Você é visto como alguém que testemunha de Cristo. Ou você é mais um no meio da multidão? Nunca mais Manoá foi um homem comum. Nunca mais a sua esposa sem nome foi uma qualquer no meio da multidão. Eles agora carregam a esperança da restauração de uma nação inteira. Preste atenção. Você carrega a esperança da restauração de um mundo inteiro. É através do testemunho e da vida de Cristo e do falar de Cristo que transformações acontecem na sociedade. Foi isso que aconteceu no passado. Foi isso que aconteceu na Inglaterra, foi isso que aconteceu nos Estados Unidos, foi isso que aconteceu através da vida dos puritanos, foi isso que aconteceu na Coreia, foi isso que aconteceu na África do Sul. É isso que precisa de acontecer em nós, no nosso país, na nossa nação, um povo comprometido com o Evangelho de Cristo. Não é discutir política, não é discutir ações sociais, não é entrar na vida pública, mas é testemunhar a Cristo de forma real, viva e verdadeira, vivendo o Evangelho do nosso Senhor. É isso que eu e você somos chamados a fazer, é isso que transforma. E se você não pode mudar uma nação, e se você não pode mudar um bairro, vidas poderão ser transformadas através da sua própria vida. E isso já é uma grande vitória e uma grande diferença na onde nós vivemos. Como é que você tem vivido? Que a sua perspectiva não seja marcada pelo conformismo, mas pela graça e pela esperança da vida do nosso Senhor Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar nesse instante.